Fala pessoal, Joe aqui, galera. Seguinte, dando continuidade na nossa série aqui do nosso Narutinho, onde a gente tá fazendo um mascote do zero. A gente vai começar a fazer a mão dele. Pra quem tá acompanhando aí, sabe que na última aula eu meio que deixei a mão um pouco de lado pra seguir com a blocagem do corpo ali, que eu falei que a gente ia ter uma aula dedicada a fazer mãos, e pois bem, é essa aula aqui. Eu vou estar ensinando do zero vocês a forma mais simples que eu sei e a mais eficiente também de estar fazendo uma mão cartoon pro seu modelo. E o melhor de tudo é que você vai poder guardar essa mão aqui pra você usar em outros projetos. Óbvio que se você está aprendendo, o ideal é que você sempre faça do zero, justamente para fixar a informação na sua cabeça, justamente para exercer a prática, para você estar melhorando e fazer modelos cada vez melhores e tudo mais. Mas, claro, a gente sabe que tempo é dinheiro e tem muitas coisas nesse mercado de modelagem que a gente não faz do absoluto zero a cada projeto que a gente for fazer. Então é super indicado que você tenha o que a gente chama de base mesh, que é o que a gente vem fazendo até o momento, né? A gente fez ali a base da cabeça, a gente fez a base do corpo na última aula, e tudo isso, essa base que a gente tem no nosso modelo, a gente chama de base mesh, que é um modelo base ali que a gente pode usar em outros projetos, justamente para a gente economizar um tempo. Então a gente pode ter ali um modelo de um corpo mais forte, um modelo de um corpo mais magro, um modelo de cabeça e, claro, um modelo de uma mão, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou estar ensinando vocês a como estar salvando também esse modelo, para assim a gente estar usando em outros projetos toda vez que a gente for fazer. Mas só lembrando, se você é iniciante, o ideal é que você faça sempre do zero, justamente para você ir treinando, praticando e aperfeiçoando a sua técnica, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da vinheta. Beleza, galera, então vamos começar aqui. Eu já comecei com uma esfera base aqui, tá? Mas na real, não é com ela que eu vou começar, tá? Isso aqui é só o modo que eu abri o programa aqui, mas na real, eu vou vir aqui em Insert e vou estar colocando aqui na minha cena um cubo, tá? A gente vai começar essa mão a partir de um cubo. A metodologia que eu vou seguir para fazer essa mão é exatamente a mesma que a gente já veio seguindo para fazer o corpo. Ou seja, a gente vai usar aqui formas básicas e inserindo essas formas, cubo, cilindro, esfera, a partir dessas formas básicas, a gente vai fazer a blocagem aqui da nossa mão e ir refinando o modelo, tá? Como eu já disse anteriormente também, há várias formas de começar. Eu poderia fazer através do Dynamesh, começar aqui com uma esfera e ir puxando daqui, puxando dali, dando Dynamesh. Pode dar certo também, mas eu prefiro esse modo de blocagem onde a gente insere as primitivas. E assim, da mesma forma que a gente estava fazendo o corpo, a gente vai seguir essa metodologia para estar fazendo também as mãos, tá? A gente vai modelar uma mão e a partir dela a gente vai espelhar para o outro lado, vai fazer um mirror ali, né, pra gente estar fazendo a outra mão. Então a gente não precisa esculpir duas, a gente esculpe uma só e depois espelha ela, beleza? Então, deixa eu aqui na minha subtool, vou desligar por enquanto a minha esfera aqui, pode deixar ela aqui que se a gente precisar a gente usa. E eu tô aqui com o meu cubo, vou desligar a minha perspectiva. Se eu ligar o wireframe dele com Shift F para eu ver a topologia, a gente vê que toda vez que a gente insere um cubo na nossa cena, ele vem com essa topologia, que é uma topologia que ela une aqui num ponto, ó, num ponto só, todos os polígonos aqui. Eu particularmente não acho legal trabalhar assim, então vamos melhorar a topologia disso aqui. E para isso a gente vai vir nessa opção chamada Q-Cube. A minha eu já deixo aqui em cima, mas a de vocês podem encontrar aqui embaixo em Initialize, e ele já tem aqui, ó, Q-Cube. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Q-Cube, ele vai mudar a forma do seu modelo de acordo com essas medidas aqui em X, Y, Z. Então a gente tem aqui 2, 2, 2. Então se eu apertar Q-Cube, logo ele vai me fazer isso aqui, ó, ele vai transformar aquele meu cubo com aquela topologia em um modelo de 2x2. Então eu tenho dois polígonos, né, dois quadrados na horizontal e dois quadrados na vertical. Eu tenho um cubo de 4 lados feito aqui de 2 polígonos cada lado, né? Aliás, se for contar de fato os lados, são 4 polígonos, né? Mas o que eu quero dizer é que é 4 na horizontal, 4 na vertical. Se eu mudar esse valor, por exemplo, vamos mudar para 1 aqui no X e apertar um Q-Cube novamente. Olha o que ele fez. Ele já mudou o formato aqui, ó. E assim, se eu for mudando aqui também, ó, se eu colocar, sei lá, 3 aqui em Y e apertar Q-Cube, tá vendo? Ele deu 3 polígonos na vertical, ou seja, para cima, e 2 na horizontal. Beleza? Mas a gente quer um cubo de 2x2 mesmo, tá? Poderia colocar até mais, se eu colocar 4x4x4 e apertar um Q-Cube, olha lá, ele me dá 4 polígonos em cada orientação ali, né? Na vertical e na horizontal. Beleza? Vamos colocar tudo 1.
tá? Já vou mostrar para vocês o porquê. Se eu colocar 1 em todos os segmentos aqui, x, y, z, e dar um Q-Cube, ele me faz um cubo completo aqui, com apenas um polígono em cada face, né? Um polígono em cada parte aqui das 4 partes do cubo. Beleza, essa eu acredito que seja a forma mais simples de você fazer uma forma, ou seja, a forma mais leve possível, né? Se a gente olhar aqui, ó, em Activate Points, ele tem literalmente 8 polígonos aqui, que são 8 lados. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar a partir dele, eu vou colocar uma outra forma aqui, eu vou tirar o floor por enquanto, tá? E a gente vai começar a fazer o formato da palma da mão aqui, tá? Para isso, vou passar uma máscara aqui embaixo, inverter, posicionar o meu gizmo aqui, e eu vou dar uma pequena afunilada aqui. Por que que eu tô procurando? Eu tô procurando, como eu já disse, blocagem. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês do que a gente tem na blocagem de desenho, ilustração mesmo, vocês já vão entender melhor o que eu tô falando. Eu coloquei aqui o Pinterest, que na minha opinião é uma das melhores plataformas pra gente estar procurando boas referências, e eu simplesmente pesquisei aqui blocagem mão desenho, 3 palavras-chave aqui, e o que eu tô procurando é mais ou menos isso aqui, ó. É isso aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui o formato de uma mão, e a gente tem desde a blocagem inicial até ela final aqui. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, um quadrado, que seria a palma da mão, eu tenho mais um quadrado aqui onde ele vai encaixar os dedos, e assim ele começa a refinar isso, ó. Eu tenho aqui o quadrado da palma da mão, os dedos aqui, eu já percebo que cada um é um quadrado também, ele fez até uma pirâmide aqui, ó, só pra mostrar a direção dos dedos, né? Ele faz mais ou menos um telhado de uma casinha, digamos assim, seguindo ali a ordem dos nossos dedos do menor pro maior, né? Então, basicamente, eu tô procurando as formas mais simples aqui. Eu sempre costumo dizer que esses fundamentos da ilustração, fundamentos do desenho 2D, ele funciona muito bem pra gente que faz 3D, tá? Não necessariamente pra esculpir, pra ser um artista 3D, você precisa ser um artista 2D. Não, tem artistas incríveis aí que nem sequer faz um desenho numa folha de papel. Não por falta de capacidade, mas simplesmente porque não tem aquele conhecimento de desenho tradicional, digamos assim, né? Mas eu não serei hipócrita e eu falo pra vocês que sim, se vocês souberem fundamentos de desenho, isso vai ajudar sim no entendimento do 3D, porque eu acredito que uma coisa anda com a outra, é artes, né? Estamos falando de arte. Então você saber os fundamentos de volumetria e principalmente essa coisa da observação, que é uma coisa que eu falo muito pros alunos lá do curso, que modelar bem é observar bem, então você exercitar a sua observação, isso faz toda a diferença sim no 3D. Como eu disse, uma coisa não depende da outra, você não precisa ser um grande artista 2D para ser um 3D, mas se você já tiver aí as bases da ilustração, isso vai ajudar sim no entendimento, beleza? Então a gente tem outras aqui, ó, essa daqui é quase a mesma, só que ela tá um pouquinho diferente, ó, ela tem uns ângulos diferentes aqui, então perceba, ó, desde essa primeira imagem aqui, a gente começa com literalmente um esboço até o final aqui. É basicamente isso que a gente vai trazer aqui pro 3D. A gente vai procurar essas formas básicas aqui e passar isso aqui pro 3D. Olha essa aqui legal também, ó. Essa aqui tem uma dela fechada. Então é basicamente esse mesmo princípio aqui que a gente vai seguir, tá, galera? Super recomendo que vocês entrem aí no Pinterest, procure esse tipo de imagem, tem várias aqui, e salve aí no seu computador e tal, pra vocês terem como referência, beleza? E só lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no YouTube de modelagem de mãos, tá? Vou estar deixando aqui no card, vou estar deixando na descrição também. A gente faz uma mão um pouco mais realista, tá? Mas eu super indico, quem desenha ou quem já modela sabe que mão costuma ser uma parte mais chatinha de fazer, mas o meu objetivo com esse vídeo hoje é ensinar a forma mais fácil e, além de mais fácil, a mais eficiente, que te dá um resultado legal também, tá? Eu me comprometo a você terminar esse vídeo aqui sabendo fazer a sua mão, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma mão um pouco mais cartoon, como a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando uma mão mais realista, que inclusive eu ensino uma técnica um pouco mais diferente, então é legal pra gente diversificar um pouco também e aprender mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Então agora eu vou ensinar uma forma um pouco mais cartoon, um pouco mais estilizada, beleza? E galera, só aproveitando que a gente já tá falando sobre essa coisa da gente aprender novas técnicas, aprender outras formas de fazer as coisas, lembre-se que durante esse mês de janeiro a gente tá com 20% do nosso curso do zero ao avançado, tá? Então eu tô aqui com o nosso site, ó, eu vou passando aqui enquanto eu converso um pouco. Você pode dividir em até 12 vezes e tá usando esse cupom SMASH20 para você tá conseguindo 20% de desconto no nosso curso e já começar o ano de 2024 com o pé na porta, com o pé direito aí, para tá aprendendo uma nova profissão, para tá ganhando uma renda extra com isso, ou quem sabe tá transformando isso na sua renda principal. O nosso curso ele é focado em modelagem para animes, mas como eu costumo dizer, você sabendo a ferramenta, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Não é porque aqui no nosso curso a gente faz o Midoriya, do Boku no Hero, que você vai se especializar em fazer Midoriyas, como eu sempre digo para os alunos. Não, o ideal é que você pegue essas ferramentas e faça absolutamente qualquer modelo. Lógico que o foco aqui é animes, mas esse pode ser o pontapé inicial para você começar a sua carreira
nesse mercado, que é um dos que mais crescem aqui no Brasil e no mundo, tá? Justamente porque hoje as impressoras são cada vez mais comuns das pessoas terem em casa. Elas já não estão mais com preços exorbitantes e tudo mais. Então, trabalhar com impressão 3D, hoje eu falo com autoridade que é um dos mercados mais rentáveis, beleza? Então, aqui no nosso site tem um pouco do que você vai aprender. São 12 módulos, do zero ao avançado, para você que não sabe absolutamente nada de modelagem 3D, acabou de instalar o ZBrush, acabou de abrir o programa, até você tá com o seu modelo finalizado, pronto para ir para a impressora e para, claro, tá vendendo os seus modelos, né? Além das aulas práticas, a gente tem também módulos teóricos onde eu falo sobre mercado, a gente fala sobre precificação, como dar preço aos seus modelos e como tá vendendo eles. Inclusive, eu indico muitos lugares para vocês estarem conseguindo clientes. Aqui tem um pouco sobre mim, a gente tem bônus também, tem brushes exclusivos, base meshes exclusivas, feedback e acompanhamento dos projetos comigo e grupo exclusivo para os alunos, onde a galera tá sempre tirando dúvidas, compartilhando seus modelos e trocando uma ideia lá, beleza? Então aqui no site vocês podem estar acompanhando todas as informações, qualquer dúvida pode sempre estar entrando em contato com a gente através dos nossos grupos, Discord, WhatsApp, Instagram. Então não perde essa oportunidade de estar adquirindo nosso conteúdo com desconto. São mais de 60 aulas, mais de 50 horas de conteúdo, então é um conteúdo bem completo para você terminar já vendendo o seu primeiro modelo, tá? Eu espero de coração ajudar vocês a se tornar o artista que vocês nasceram para ser. Dito isso, aqui no nosso canal a gente tem muito conteúdo gratuito também, então não deixa de se inscrever, ativar o sininho para estar sempre recebendo as novas notificações. São vídeos toda semana com bastante conteúdo e não deixa de entrar nos nossos grupos também, todos estão os links na descrição, WhatsApp, Instagram, Discord, tem muito conteúdo gratuito lá e uma grande comunidade onde todo mundo se ajuda, ninguém solta a mão de ninguém, sempre compartilhando muito conhecimento sobre esse mercado de modelagem 3D, beleza? Galera, comecei com essa forma aqui bem simples, vou inclusive deixar ela um pouquinho mais achatada aqui, ó, mexer um pouco aqui também, que isso aqui vai ser a palma da nossa mão, tá? Eu abri no meu PuriRef aqui duas referências que eu achei bem legal, ó, de uma mão bem cartunzinha também, então vamos deixar ela aqui de lado, que vai ser nossa referência, e vamos começar pela parte da blocagem aqui. Agora que eu já tenho a forma básica da palma da minha mão, eu vou estar usando um Dynamesh, vamos apertar aqui, beleza? Dei um Dynamesh de 128 mesmo, vou usar um pouco de polish para melhorar um pouquinho o formato dele, e agora posso passar um pouco de smooth, vou diminuir um pouco a intensidade do smooth, vocês estão ligados que raramente eu uso ele em 100%, principalmente nessa etapa inicial, então vamos diminuir aqui a intensidade dele, vamos ligar a nossa simetria e passar um pouco aqui só para ele deixar um pouco mais arredondado as extremidades aqui, beleza? Vamos arredondar um pouquinho mais essa parte aqui de cima, beleza? Com o move mesmo, fechou? Já temos a estrutura da nossa mão aqui, e agora sem mais delongas vamos começar a pôr os dedos já, e eu vou seguir o mesmo princípio, vou aqui no insert e vou fazer gomo por gomo que a gente tem nos nossos dedos aqui, eu vou fazer com uma forma separada, que será isso aqui, ó, tá vendo? Nosso dedo, ele tem 3 divisões aqui, né? Cada dedo aqui tem 3 divisões e cada uma delas a gente vai fazer com uma forma. E depois a gente vai estar unindo isso. Então vamos colocar outro cubo na nossa cena, vamos dar um Q-Cube. Beleza? Eu já fiz mais ou menos essa forma, vamos dar um Dynamesh. Por enquanto, seguir o mesmo princípio, né? A gente vai dando uns moves, vai dando uma suavização, né? Um pouco de smooth. Vou dar um Ctrl W para transformar tudo em um poligrupo só, tá? E beleza, essa vai ser a base do nosso dedo, vai ser o primeiro gominho. Eu contei 3 gominhos, mas eu vou contar também esse aqui, ó. Vou contar um quarto, que vai ser isso aqui, ó. Sabe esse primeiro, essa almofadinha que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui um certo voluminho, e aqui, de fato, começa o dedo, né? Esses 3 gomos. Então, vamos começar com esse aqui, e depois a gente vem subindo o dedo aqui, tá? Vou virar ele de lado aqui, ó. Tô me orientando aqui pelo meu gizmo, por essa cabeça aqui, tá? E eu vou inserir mais um cubo aqui. Toda vez que eu insiro um cubo, automaticamente eu já venho aqui, ó, coloco que é para ele tirar as divisões, se bem que a gente vai dar o Dynamesh, então, de qualquer forma, é só um costume que eu tenho mesmo, tá? De mexer aqui na topologia com o Q-Cube, mas na real, quando você vier aqui dar um Dynamesh, ele vai recalcular a topologia, então, por fim, não faz tanta diferença se for ver, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu ia mover aqui, deixar ele um pouquinho mais gordinho aqui, mas, já que eu tô falando sobre topologia, vou fazer diferente, então, só pra gente abordar de uma forma diferente. Eu vou aqui, ó, com a minha forma mais leve
leve possível, né, que eu usei o Q-Cube, eu vou trabalhar nela aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui com o meu Z-Modeler, outra linha aqui, passar uma máscara aqui só nessa extremidade aqui, inverter, jogar o meu gizmo pra cá e, ó, tem um controle aqui também, não preciso ficar fazendo isso no Move depois, tá? Beleza? Agora que eu já tenho esse formato, agora sim eu dou um Dynamesh, tá vendo? Ele já fica aqui, ele já faz o meu recálculo aqui, mas ele já mantém essa forma que eu fiz aqui, ó, essa forma mais arredondada desse lado aqui. Vou dar um Ctrl W também, transformar tudo em um poligrupo só, porque aí transformando em um mesmo poligrupo, tá vendo? Quando eu dou o Smooth, ele arredonda um pouco mais, ele não fica separando aqui os lados pra mim, né? Então, beleza, já tenho aqui o primeiro gominho do meu dedo. Vamos colocar ele aqui. Eu vou deixar invisível por enquanto essa parte da palma da mão, só pra eu trabalhar o dedo por enquanto. Vocês vão perceber que isso aqui é basicamente um boneco, sabe? Quando vocês vão fazer um boneco e tem as peças, as articulações, é mais ou menos isso que a gente vai seguir, tá? Eu gosto de fazer a modelagem meio que seguindo uma anatomia, assim. Então, tudo onde tem musculatura, articulações, eu gosto de seguir isso, tá? Por isso que é legal a gente pegar referências até de mãos reais mesmo. Por mais que essa daqui vai ser um pouquinho mais cartoon, legal a gente ter também, tá? Algumas referências de musculatura, anatomia e tudo mais. Então, o primeiro gominho tá feito. Vou pegar essa daqui, eu vou dar um duplicate. Vamos duplicar ela, jogar aqui pra cima. Essa segunda, ela é um pouquinho menor. Deixa eu colocar aqui de novo pra vocês verem a referência, né? Que eu tô com ela no meu outro monitor aqui, ó. Quando a gente faz uma mão um pouquinho mais cartoon, tá vendo? Ela não tem tanta diferença, assim, sabe? Qual gominho que é maior, qual que é menor. Ele geralmente tem um padrão, assim, porque geralmente a mão é um pouco mais gordinha, um pouco mais estilizado, tá? Aqui, meio que por instinto, eu tô fazendo uma um pouco mais realista. Mas a gente já vai mudar isso, tá? Vamos procurar fazer uma mão aqui padrão mesmo, porque como eu disse, é legal que vocês guardam como uma base mesh, que a partir de uma próxima, vocês podem pegar ela como base e fazer as características que vocês querem. Um pouco mais gordinha, mais magrinha, mais estilizada, mais realista. Então, pelo menos uma base aqui a gente vai ter. Então, vamos deixar um pouco menorzinho esse gominho aqui. Vamos dar um duplicate, que ele tem um terceiro. São 3 gominhos aqui, né? 3 divisões do dedo. Dessa forma, né? 3 divisões. Então, vamos dar um duplicate. Vamos jogar esse gominho aqui pra cima. Se bem que esse terceiro gominho, ele costuma ter um formato um pouquinho diferente, porque como é a última divisão do dedo, então ele é um pouco mais afunilado. Vamos fazer o seguinte, vou deletar esse aqui. Vamos fazer do zero esse terceiro. Vamos inserir aqui de novo. Vamos aqui no nosso Q-Cube para mudar a topologia dele. E essa forma eu vou fazer um pouquinho mais afunilado. Ela é um pouquinho diferente dessas outras aqui, ó. Eu peguei outra referência para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Essa daqui ele fez com umas formas ainda mais simples, se for ver. Tá vendo? Começou literalmente aqui com um cubo. Para cada dedo ele fez um cilindro e a partir disso foi trabalhando, ó. Se a gente prestar atenção nesse segundo, a gente já vai ver que diferente aqui do primeiro, que esse aqui é um cilindro de tamanho uniforme, esse segundo aqui a gente já vê que a ponta dele já tá um pouquinho mais afunilada. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Nos outros dá pra ver ainda melhor, que o dedo ele começa um pouco mais gordinho e ele vai afinando até chegar na ponta. Modelos mais estilizados, como essa daqui, ó, a gente percebe que não tem tanta diferença. Os dedinhos eles estão uniformes ali num tamanho só. Isso porque ela tá mais estilizada e tudo mais. Mas pelo menos nesse começo, como a gente tá fazendo uma base mesh, eu acho interessante a gente seguir meio que um padrão ali, né? Eu sigo mais ou menos uma anatomia real também. Então eu super recomendo que vocês procurem também imagens de anatomia. Se eu colocar aqui, ó, no próprio Pinterest, vou colocar Anatomy Hand, vou colocar em inglês pra gente ter mais resultados aqui. Tá vendo? A gente encontra muita coisa de modelagem, inclusive aquelas blocagens que a gente já viu, mas tem alguma coisa de musculatura também aqui, ó. Vamos ver essa daqui. Tá vendo? Onde mostra o sentido aqui, a direção da musculatura, das fibras do dedo, né? Então se você estiver fazendo uma coisa um pouco mais realista, recomendo também. Essa aqui, inclusive, tá bem legal, ó, bem estilizado também, com os dedos um pouco mais quadradinhos. E esse aqui, ele já vai meio que ao contrário do que eu acabei de falar. Quando é uma mão um pouco mais realista, ela começa mais gordinho e até a ponta do dedo ela vai afunilando. Essa daqui seguiu ao contrário, tá vendo? Ela começa um pouquinho mais fina e conforme chega na ponta do dedo aqui, ela tá maior. Isso é o que a gente chama de estilização. A gente pega as formas básicas aqui, as formas padrões e reais, né, de uma forma realista, como se fosse uma mão real, e a gente muda as proporções disso, muda tamanho, deixa as coisas um pouco mais exageradas. Então essa daqui, uma referência que eu até gostei bastante, na verdade, que ela faz esse caminho ao contrário, ela deixa um pouco mais gordinho nas pontas e você perceba que o formato dela tá bem mais quadrado, né? Os dedos estão num formato muito mais geometrizados. E novamente, isso faz parte das técnicas de estilização, para você deixar mais estilizado. Então varia tudo do estilo que você quer modelar. Olha essa daqui que legal também, ó. Bem planificada, né? A gente percebe bastante pinch, ou seja,
seja, partes com bastante quinas, né? Por mais que seja um objeto orgânico, ainda assim ele tem bastantes elementos que eu diria que é hard surface, né? Que são extremidades um pouco mais marcadas e tudo mais. Fechou? Então voltando aqui para nossa modelagem, eu vou fazer a ponta desse dedo, tá? E diferente das outras aqui, eu vou fazer ela um pouco mais afunilada. Então, vou colocar solo aqui, vamos começar a mexer nesse formato aqui para fazer a ponta do dedo. Vou adicionar aqui 3 divisões, acho que tá legal. E agora só com máscaras e com o meu gizmo, eu vou chegando no formato que eu quero aqui, ó. Mascaro essa ponta, inverto, coloco meu gizmo, deixar um pouco mais aqui, beleza? Agora que eu já tenho uma forma base aqui, eu dou um Dynamesh, Ctrl W para transformar tudo num polígrupo só. Vamos suavizar um pouco isso aqui, beleza? E agora a gente posiciona ele aqui em cima, né? Vamos mudando os tamanhos aqui para posicionar ele aqui, beleza? Já temos a cabeça do dedo ali, né? E aqui, entre eles, né? Entre essa divisão, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais uma esfera, mais uma não, né? A primeira esfera aqui, dar um Dynamesh, pode ser até um pouco menos, vamos dar um Dynamesh de 80 aqui, tá? E eu vou posicionar ele entre os gomos do dedo aqui, né? Entre cada divisão do dedo, eu vou colocar um, beleza? Que vai ser aquele ossinho, tá? Que a gente tem aqui em cima, beleza? O que que a gente pode fazer aqui também? Vou só colocar ele um pouquinho mais pra dentro aqui. A gente já pode dar um certo movimento, galera. Por quê? O ideal é que a gente modele a mão, o corpo que seja também, sempre numa pose mais relaxada, com os músculos o menos tensionado possível. E isso vale para um mascote também, tá? Para começar, a gente sempre faz o nosso modelo na pose T, que é aquele pose de braços abertos. Para ser mais específico ainda, na real é aquela pose A, que é com o modelo com os braços um pouco mais relaxado. Deixa eu procurar algum exemplo aqui para vocês. Ó, coloquei aqui pose T ZBrush, essa primeira que a gente vê. Tá vendo que ele tá com os braços meio abaixados assim? Isso aqui é o que a gente chama de pose A, até porque ele faz o formato de A, assim, ó. A maioria que a gente vê, ela tá nesse formato, ó, e muita gente chama isso de pose T. E tudo bem, não tá errado também, mas o certo mesmo é pose A, tá? Quando ele tá com os braços um pouco mais relaxados. Quando o personagem tá com o braço 100% reto, como se fosse o Cristo Redentor, aí sim, como a própria imagem sugere, isso é uma pose T. Eu acho que eu não vou achar... Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui é uma pose T. Mas o ruim disso é justamente que a musculatura, ela tá mais tensionada, tá vendo? Ele tá puxando aqui. Então a gente já vê um pouco mais de asa, né? Esse músculo de trás aqui que a gente chama de asa, ele tá um pouco mais puxado. Então eu acredito que tudo fique um pouco mais tensionado, tá? Eu não recomendo. Então por isso que o ideal, principalmente para quem for trabalhar com animação depois, é que ela esteja assim, tá vendo, ó? Não 100% reto, mas um pouquinho abaixado para ele ficar com uma pose um pouco mais relaxada. E isso vale para os dedos também, tá? Se eu fizer o dedo 100% reto, você concorda comigo que a mão, ela vai estar inflexível, ela vai estar 100% esticada, ou seja, ela vai estar com a musculatura tensionada? E isso não é muito legal. Então, aqui nessa parte mesmo, da parte da blocagem, a gente já pode começar a deixar os dedos um pouco mais relaxados. Então, aqui mesmo eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos colocar primeiramente a palma da mão aqui, vamos ligar ela de novo pra gente ter um direcionamento, colocar ela maior aqui, e eu vou deixar essa parte de cima um pouco mais afunilada, na real. Aqui, vamos deixar ele um pouco mais gordinho embaixo aqui, tá? Só aumentar um pouco aqui, porque eu também não quero que ele fique afunilado dessa forma, né? Aí, assim tá legal por enquanto. Então, a gente tem aqui esse primeiro gominho aqui, que seria aquela parte mais fofinha da mão aqui, geralmente aonde dá calo, né? Principalmente pra quem faz academia. E vamos fazer o seguinte, vamos começar a deixar um pouco mais relaxado. Então, vou posicionar o meu gizmo bem aqui embaixo. Aliás, vou unir esses dois aqui, que eu acho que vai ficar interessante, ó. Merge down, beleza? Posicionar o nosso gizmo aqui embaixo. Sempre posicione o seu gizmo no lugar onde tem os ligamentos, né? Onde tem esse ponto onde vai mover. Sugiro que você olhe sua própria mão, seu próprio corpo mesmo. Isso tanto pra mão quanto pro corpo. Quando você for mudar a pose, for mudar alguma coisa, seja mover um braço ou mover um dedo, como a gente vai fazer aqui agora, sempre mova exatamente na musculatura real, tá? Onde de fato tenha esse ponto de articulação. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, tá, galera? Tem essa divisão aqui do dedo. Vocês não concordam que se eu for mover ela aqui, ó, bem na metade do dedo, por exemplo, dessa forma, ó, tá vendo que ele já fica uma dobra irreal? Ele fica uma dobra que foge da realidade, né? Então, por mais que a gente esteja fazendo um modelo um pouco mais cartoonizado, um pouco mais estilizado, ainda assim tem certas regrinhas que é interessante que a gente siga. Então, sempre mova as partes do seu corpo aonde realmente existe articulação, tá bom? Então, o dedo aqui a gente sabe que não é aqui que tem articulação, não é aqui que o nosso osso dobra, né? Então, sempre procura dobrar na parte da articulação real, tá? Então, vamos deixar um pouquinho mais pra cá, assim. Agora a gente vai movendo os outros aqui também, ó. Vamos posicionar ele aqui. Vou colocar esses ossinhos aqui de novo também, ó. Beleza? Ó, então, os nossos dedos vão ficar assim, tá vendo? Ele não tá 100% esticado, ele não tá tensionado. Vamos fazer o possível para deixar a mão numa pose mais relaxada. Fechou? Vamos unir esses dedos agora? Então, vou pegar cada
um deles aqui e vou dar um merge down. E beleza, ó, temos os nossos dedos aqui. Poderia ter feito essa bolinha aqui do meio até com uma densidade um pouco menor, tá, de polígonos, mas tudo bem, depois a gente vai dar o Dynamesh aqui. Mas já temos aqui o nosso primeiro dedo, galera. Primeira coisa que eu recomendo agora pra vocês, salve isso, porque se vocês precisarem depois inserir dedos em algum momento da sua modelagem ou for fazer outra mão, se você quiser economizar um pouco mais de tempo, você já tem os dedos aqui para você fazer uma mão do zero. Depois que a gente fizer a mão completa, a gente vai salvar também essa mão para usar futuramente, mas você pode fazer o mesmo com os dedos nessa etapa também, eu super recomendo, tá? Então, pega o dedo aqui, ó, vou deixar ele um pouquinho, bom, deixa reto mesmo. Faz o seguinte, ó, centraliza ele na sua cena. Eu venho aqui em Geometry, Position, e aqui, ó, eu posso zerar, ó, zerei todos aqui. Isso significa que eu joguei a minha peça exatamente pro centro da minha cena. Agora eu venho aqui em B de Brush, e eu posso vir aqui em Create Insert Mesh, tá? Para eu criar uma Insert Mesh. Então eu posso dar um New, e olha só, ele já criou uma Insert Mesh, ó. Eu posso inserir dedos na minha cena, tá? Inclusive, ó, eu posso salvar ele. Vamos fazer certo, né? Se eu já tô fazendo, vamos fazer certo. Vamos vir aqui, vamos renomear Geometry, Subtool, Rename, e vamos colocar Finger, né? Dedo, pronto. Agora, quando eu salvar essa peça, ó, B, Create Insert Mesh, New, ó, ele já salva com o nome Finger, tá? E agora eu posso usar, ó, eu posso inserir ele como uma Insert Mesh e inserindo nas minhas cenas quantos dedos eu quiser, tá? Ou eu posso simplesmente salvar também, tá, galera? Vem aqui, ó, dá um Save As, salva essa peça como ZTL, que seria uma peça Z-Tool, né? Seria uma Subtool, e pronto. Depois, com outros arquivos, você pode simplesmente dar load nessa peça aqui e ir posicionando ela, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui e vamos colocar o nosso dedos aqui, os nossos dedos, né, nas posições aqui. Agora eu posso simplesmente vir aqui, ó, com a minha palma da mão selecionada e inserir outros dedos, ou eu posso fazer uma cópia desse aqui também, ó, segurando Ctrl e arrastando, ou eu posso simplesmente vir aqui, dar um duplicate, não importa a forma, agora é só a gente duplicar esses dedos aqui. E perceba nesse momento que eu não vou colocar ele 100% reto, tá? Ou seja, dessa forma aqui, alinhado com o outro, tá vendo? Um do lado do outro. Já é interessante a gente começar a ver isso aqui, ó. Deixar eles um pouco mais separados, com a rotação um pouco diferente aqui, que é justamente para dar aquele efeito que eu falei para vocês da mão um pouco mais relaxada. Outra coisa, antes de começar a posicionar os outros dedos, que eu lembrei agora, é que a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu deixar ele aqui por enquanto, ó. Deixar separado aqui. Vou pegar esse aqui de novo. E ao invés de eu deixar ele reto assim, dessa forma, reto, eu vou dar uma pequena curvatura também, porque se o meu objetivo é deixar a minha mão mais relaxada, então vale para isso aqui também, ó. Beleza? Eu vou dar uma curvatura e eu vou colocar os dedos dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ele mais arqueado, ao invés de ficar 100% reto assim, tá? Agora sim, vamos posicionar esses dedos de novo e a gente já posiciona dessa forma que eu falei, com a mão um pouco mais arqueada, um pouco mais relaxada. Nessa etapa é legal a gente ver a altura dos dedos também, tá, galera? Lembra que a gente viu lá que eu falei que parecia um telhado de uma casa? Eu chegava nos dedos, ele fazia isso aqui, ó, beleza? Então, os dedos não são assim, tá? Eles não são em uma altura só, não são todos retos. Então, já vamos procurar isso aqui também. Aqui, ó, a gente tem várias referências, então, ó, alturas diferentes, beleza? Fazendo esse formato de pirâmide e não um do lado do outro, tá? Pra ficar mais fácil, ó, vamos separar todos eles em poligrupos diferentes. Para isso, basta a gente dar um Autogroups, beleza? Vocês vão encontrar o seu Autogroups. Aqui em Polygroups, eu já tenho aqui Autogroups, então ele transformou cada gominha, cada bolinha dessa em um poligrupo diferente, e assim eu consigo isolar melhor os dedos, ó. Isolar só o que eu quero, ó, inverter. Agora a gente tem controle só sobre ele aqui, beleza? Aí a gente posicionando o nosso gizmo exatamente na base dele aqui, volto a dizer, na articulação, realmente é onde o dedo mexe na vida real, né? A gente consegue aqui, ó, ter um total controle sobre ele, se a gente quer mais alto ou mais baixo e tudo mais. Eu vou posicionando eles aqui.
beleza? Então, olha como eu já dou um aspecto, como eu disse, um pouco mais relaxado pros dedos. Tá vendo, ó? Ele não tá 100% reto assim, ele tá fazendo esse arco aqui, beleza? Tanto a palma da mão, quanto a disposição dos dedos agora. E em questão das alturas também, eu tenho aqui, ó, inclusive eu acho que esse dedo aqui ainda tá um pouco errado, mas eu tenho aqui o mindinho, aí depois eu tenho outro dedo aqui, eu não sei o nome de todos os dedos, mas enfim, a gente sabe que tem essas alturas também. Então, dá uma olhada na sua própria mão aí, de você que tá esculpindo agora, ou procure boas referências para você ver certinho as alturas desses dedos. Vamos melhorar um pouquinho esse daqui, ó, seria o indicador, né? Vamos fazer o dedão agora. Vou seguir a mesma metodologia, tá? Com a diferença que o dedão, ao invés de 3 separações assim, ó, 1, 2, 3, a gente vai colocar só 2, tá? Eu vou colocar 2 separações e uma maior aqui também, que vai ser esse músculo que faz a gente literalmente conseguir fechar a nossa mão, né? Vou mostrar aqui na prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos seguir o mesmo metodologia aqui. Vou fazer o seguinte, para ficar até mais fácil, ao invés de ficar fazendo do zero, vamos pegar alguma pronta aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, vou separar, vamos dar um split hidden, só para separar ela e fazer uma cópia dela aqui, ó. Aí a gente separa também, split two parts, beleza, ó. Essa cabeça aqui eu posso unir de novo aqui. Merge down, beleza, ó. Só quero pegar só essa primeira aqui, só. Fechou? Vamos unir essas partes aqui agora, merge down, e vamos posicionar ele ali. Agora a gente insere outra esfera aqui, que ela vai ser esse músculo que a gente tem na mão aqui, ó, esse aqui, beleza? Que vai ser justamente a musculatura que dá movimento pro nosso dedão aqui. Se a gente quiser incrementar um pouco mais, colocar um pouco mais de musculatura, a gente pode colocar também mais uma esfera. Vou só duplicar essa daqui, ó. Duplicate, eu posso colocar que a gente tem mais uma musculatura aqui também, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem essa parte aqui da mão que ela é um pouco mais fofinha também. Então, a gente poderia fazer isso na modelagem aqui, no caso usando o standard, alguma coisa assim, mas eu vou colocar ali também, como a gente já tá colocando todos os músculos aqui e tal, acho que pode ficar interessante também. Então, vou colocar mais uma esfera aqui para dar um pouco mais de volume e a gente começa a trabalhar a partir disso. E beleza, galera, eu acredito que a gente já tenha a mão a forma mais básica possível que a gente tem aqui, beleza? Já temos todos os músculos, já sabemos ali onde é os pontos de movimento, né, os pontos de articulação do dedo, então a gente já sabe, ó, cada ponto que o dedo consegue dobrar, isso vai ajudar depois se a gente quiser colocar ela numa pose, quiser fechar ela e tudo mais, fazer algum movimento com os dedos, então a gente sabe exatamente onde fica cada articulação. Eu só vou dar um movimento a mais nesses dedos aqui, tá? Eu tava olhando uma referência aqui e eu achei interessante esses dedos aqui ter um formato diferente, uma posição diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar cada dedo em um poligrupo, dessa forma aqui, ó, por exemplo, esse, Ctrl W, pronto, ficou tudo azul. Eu vou deixar cada dedo em um poligrupo diferente, que é para eu conseguir mover eles de forma mais fácil aqui, ó. Então, eu só vou isolar cada parte dos dedos dessa forma, inverter e dar um Ctrl W para transformar ele num poligrupo só. Vou fazer isso com todos, beleza? Ó, agora no momento, se eu quiser isolar o dedo, ó, eu consigo estar selecionando só o que eu quero, ó, fica mais fácil com um clique só. Sempre posicionar o gizmo aonde ele vai dobrar na articulação, ó, eu tenho um movimento mais realista dele aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse mais para trás, dessa forma. Com o Move Topological, ó, eu posso mover só a parte que eu quero aqui, né? Como o meu dedo tá separado em vários gominhos aqui, ó, dessa forma, com o Move Topological eu consigo tá movendo. Aí, ó, deixar dessa forma, aí dá pra ver os 3 dedos, aliás, os 4, né? Dá pra ver os 4
4 dedos, um do lado do outro, porém em posições diferentes aqui, tá? Agora sim, ó, acho que ele tá num movimento bem interessante. A mão, tá vendo? Um pouco curvada, então ela não tá com os dedos esticados, com a musculatura esticada. E agora, vamos dar o Dynamesh, vamos colar tudo isso e começar de fato a esculpir agora com o Move, Standard, Clay Build-Up, pra gente chegar num resultado aqui. Agora, no mais, é bastante observação. Coloque sua melhor referência na tela assim, ó, e vai vendo aonde tem a musculatura e tudo mais pra gente chegar nesse formato. Ó, eu dei um Dynamesh de 128 aqui a princípio, ó. Acho que já ficou bem legal. Ele não ficou tão pesado, mas dá pra eu ver bem as divisões aqui. Então vamos começar a trabalhar isso aqui agora, ó. Usar um pouco do Smooth pra dar uma suavização. Posso até usar aqui o meu Polish, né? Sempre interessante, ó, passar um pouquinho de Polish também. Ele já dá uma suavização na peça inteira como uma coisa só, então é legal.
Então, galera, eu acho que é isso. Como vocês podem ver, é um processo trabalhoso, mas eu não usei nada muito diferente do que a gente já estava usando. Para fazer mais essa parte de musculatura, eu usei o Standard e eu usei muito o Pinch também pra gente fazer essa parte um pouco mais blocada aqui, tá vendo essas quinas? Geralmente, em uma mão um pouco mais realista, a gente não faria isso, mas como o propósito é fazer uma coisa mais estilizada, o Pinch, ele dá um efeito bem legal, como a gente tem na nossa referência aqui, tá vendo os dedos um pouco mais quadradinhos. Inclusive, eu gostei dessa referência, procurei seguir ela, então eu fiz a base dos dedos ali, a ponta do dedo um pouco maior, um pouco mais gordinha e tal, e no geral a gente chegou nesse resultado aqui, tá? Usando apenas o Pinch, o Standard e o Move. 3 brushes super simples aqui e a gente chegou nesse resultado. Claro que dá pra dar mais uma trabalhada ainda, ó, tá vendo? Vim aqui dando mais uns pints e tudo mais, mas no geral eu já alcancei um resultado legal e pra gente continuar isso seria agora o processo de retopo, de retopologia. Porém, isso eu vou deixar para uma aula separada. Assim como a gente fez uma aula específica de mão, eu vou fazer uma aula específica de retopologia para as mãos, tá? Eu não vou colocar tudo nessa mesma aula para não ficar muita coisa, mas quando a gente chegar no processo de retopo, a gente vai ter uma aula específica de retopo para as mãos, tá? E uma última coisa, quando eu terminei aqui de esculpir, quando eu cheguei na forma que eu queria, eu vim aqui em Geometry e usei o Clay Polish, que é essa opção que, como o próprio nome diz, ele dá um polish, então ele dá uma suavizada no meu modelo, ó. Se eu apertar de novo, olha lá, tá vendo? Aí ele cria uma máscara, é só eu passar ela aqui por fora para retirar essa máscara e pronto, tá vendo? Isso faz com que as minhas quinas que eu fiz aqui na lateral dos dedos com o Pinch, o Clay Polish, ela faz com que ela fique mais marcada e dê esse efeito mais cartoonzinho, tá vendo? Principalmente aqui, ó, nessa musculatura da mão, olha que legal, tá vendo? E uma mão leve, ela tá com um pouco mais de 20 mil polígonos, o formato dela tá legal, ó, olhando de cima, os dedos eles não estão alinhados e eles estão daquela forma que eu falei, deixando a mão mais relaxada, menos tensionada. E como esse modelo aqui se trata de um modelo cartoon, como a gente vai ter ele um pouco mais liso, então eu vou parar por aqui. No mais, se fosse um pouco mais realista, aí claro, eu ia passar por um processo de Zero Mesher agora, ia começar a fazer detalhes um pouco mais finos, como rugas e tudo mais. Para isso, se vocês quiserem ver esse tipo de modelo, novamente, a gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino uma mão um pouco mais realista. O vídeo vai estar aqui na descrição, eu deixei nos cards também, mas no mais, como o nosso modelo aqui, como a proposta é uma mão mais cartoon, vamos deixar ela mais lisinha, sem rugas e tudo mais. No mais, o que dá pra marcar ainda é um pouco com o Dance Standard, eu acho que tá um pouco fraco ainda, essa parte aqui, ó, que é essa divisória, né, desses gominhos que a gente fez lá no começo. Então, ó, posso voltar aqui e ir passando o Dance Standard pra marcar isso, porque conforme eu dei ali o Clay Polish, como o propósito dele é dar uma suavizada no modelo, então ele acaba perdendo esses detalhes, tá? Então, cabe a gente vir aqui manualmente e ir passando de novo aqui, ó, pra ele não perder esse aspecto de dobra, né? Esses pontos de articulação. Aí, conforme eu passo aqui o Dance Standard, eu posso voltar aqui com o Pinch e passar um pouquinho do Pinch de novo, ó, pra ele ficar um pouco mais cavado aqui, né? Beleza, agora, por mais que eu disse que a gente vai ter uma aula específica de retopo, vamos dar um pouco mais de refinamento nisso aqui, mesmo que a gente ainda vá passar por esse outro processo, vamos deixar ela mais bonitinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl W para transformar tudo em um poligrupo só. Deixa eu ligar aqui minhas linhas também pra gente olhar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mascarar cada dedo desse, passando a minha máscara dessa forma. E para cada dedo que eu mascarar, eu vou vir aqui e apertar Edge Loop Masked Border para transformar isso aqui em um poligrupo novo, tá? Dessa forma. O Edge Loop Masked Border vocês vão encontrar aqui em Geometry, Edge Loop, primeira opção. Ele vai fazer o mesmo efeito do Ctrl W, dessa forma aqui, ó. Vou mascarar um outro dedo e vou mostrar a diferença para vocês. Ó, mascarei. Se eu apertar Ctrl W, beleza, transformou também num poligrupo novo. Porém, a divisão aqui, tá vendo? Ela não fica muito legal. Tá vendo que ela fica meio craquelado e tudo mais, fica uns degraizinhos aqui. Enquanto aqui, ó, com o Edge Loop Masked Border, ó como é que ele dá uma divisão muito melhor. Ó, vou isolar para vocês verem melhor, ó. Aqui é ela isolada com o Edge Loop Masked Border e essa aqui é isolada com o Ctrl W. Tá vendo que as extremidades dela não fica tão uniforme? Então, por isso que toda vez que eu faço máscara e eu quero transformar essa máscara em um poligrupo, eu prefiro usar o Edge Loop Masked Border. Então, vamos voltar aqui, dar uns Ctrl Z e agora sim, Edge Loop. Olha a diferença, tá vendo? Ele fica bem mais redondinho, ele extrai essa máscara, esse novo poligrupo de uma forma bem melhor. Vamos fazer isso com os outros dedos. E fechou. Acho que essa separação aqui já tá interessante. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui no meu Modeler, o meu eu já deixo aqui do lado, mas vocês vão encontrar aqui em Subtool, que ele é uma etapa de retopo automática do ZBrush, né? Para processos de escultura 3D, no caso para impressão, a gente consegue fazer inteiro aqui dentro do ZBrush
ZBrush e fazer uma retopologia legal, aceitável dentro do ZBrush. Como aqui a gente vai fazer um modelo para mascote, é quase como um modelo Game Ready, aí a gente já tem que fazer uma retopo um pouco mais refinada. Eu já falei em outras ocasiões sobre isso. Se vocês quiserem aprender a fazer uma retopologia para estátuas, para impressão 3D, tô deixando aqui no card, na descrição também, um vídeo aqui do canal, onde eu ensino vocês fazerem a retopologia do rosto de um personagem, no caso do Goku, usando aqui o ZRemesher com o ZBrush, tá? Aqui no caso a gente vai fazer uma retopologia só para deixar ele um pouco mais leve aqui, um pouco mais bem trabalhado, digamos assim. Depois a gente vai jogar para outro software. Ó, inclusive esse dedo aqui tem uma paradinha errada aqui, ó. Ctrl W, pronto, agora sim. Então para isso, pra gente fazer essa retopo aqui dentro do programa, vamos usar aqui Geometry, ZRemesher e vamos deixar ativada essa opção Keep Groups, ou seja, mantenha os grupos. Então eu vou fazer o recálculo dessa minha topologia respeitando esses poligrupos que eu desenhei aqui agora, né, que eu separei. Então vou dar um ZRemesher aqui com um 5 mesmo, né, que é o padrão dele. Olha só como é que ele já melhorou um pouco aqui a minha topologia. Algumas partes aqui tá um pouquinho feio ainda, a gente pode vir ajustando e beleza, ó. Agora ele ficou já com uma retopo um pouco mais aceitável e agora que a gente já tem um fluxo melhor, né, que a nossa topologia já tá um pouquinho mais bem trabalhada, a gente pode inclusive dar níveis de subdivisão, ó, para ele ficar um pouco mais liso, né, e consequentemente um pouco mais denso, um pouco mais pesado, e a gente pode até vir trabalhando uns detalhes um pouco mais finos aqui, tá vendo? Ó, agora que ele tem um pouco mais de densidade, esses detalhes aqui eles vão ficar mais evidentes, né? E beleza, olha só, após a gente passar pelo processo de ZRemesher, né, para ele recalcular a minha topologia, eu consegui fazer uns detalhes um pouquinho mais finos, digamos assim, um meio termo, porque eu não vou fazer detalhes finos de fato aqui, e eu não vou fazer tantas dobras assim, porque como dito, eu quero deixar ele um pouco mais estilizado e tal, eu não quero colocar detalhes realistas, mas acho que já ficou bem legal. Por último, a gente dá um clay polish aqui, ó, só para dar um tchan, um resultado final aqui, ó, e é basicamente esse resultado que a gente tem, galera. Posso até colocar uma corzinha nele, fechou? Temos aqui a nossa mão cartoon. Se a gente quiser mexer um pouco mais na forma dela, nós descemos para o nível 1 de subdivisão. Se a gente quiser dar algum detalhe um pouco mais fino, a gente sobe esse nível de subdivisão. Lembrando, se você quiser aprender um pouco mais a fundo sobre retopologia, e se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre o ZRemesher, dá uma olhada no nosso curso gratuito que a gente tem aqui no YouTube, que é o do zero ao primeiro modelo, onde eu ensino vocês a fazerem o chopper para impressão 3D, e lá eu explico ferramenta por ferramenta em detalhes, tá? Mas no mais é isso, temos aqui a nossa mão, e no mais agora é só a gente exportar daqui lá pro nosso arquivo do Narutinho e tá inserindo ele lá. Galera, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, extraído muita informação disso aqui. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo os vídeos. São vídeos toda semana com tutorial, e não deixa de fazer parte das nossas comunidades também. A gente tem grupo no Discord, grupo no WhatsApp, tem o nosso Instagram também. Todos os nossos canais a gente tem conteúdo gratuito para download na aba recursos. Então é bastante conteúdo, além de você fazer parte dessa comunidade onde a galera tá sempre trocando ideia, tirando dúvidas, conversando sobre o mercado. Então todos os links vão estar aqui na descrição. E claro, se você quer aprimorar suas técnicas e tá de fato trabalhando com isso, com modelagem 3D, dá uma olhada no nosso site, vê todas as informações do nosso curso, do zero ao avançado, para você que não sabe absolutamente nada, até o seu primeiro modelo pronto, beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço e até mais!